Olá pessoal, estamos ao vivo para todo o Brasil, eu sou o professor Paulo Lacerda e este é o Estúdio Aulas no nosso projeto AFO em Dia, trazendo para vocês uma forma nova de aprendizado desta disciplina, que serve para qualquer outra, desde que você tenha a possibilidade de conjugar o que está acontecendo na prática com o que você vai ter na teoria, o que você está tendo na teoria. Então, é um prazer estar no nosso segundo episódio da nossa empreitada chamada AFO em Dia. Guarda esse projeto, o nome desse projeto aí na sua cabeça, tá, gente? Bom, o tema da nossa aula será super importante, é um tema muito atual, por muitos e muitos anos, sempre foi usado de forma muito amadora, de forma muito ineficiente pelos gestores públicos. Vamos falar sobre despesa pública, sob o enfoque da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente falando da despesa com o pessoal. Então o tema será este, pessoal, olho na tela, para a gente ficar aí atento na despesa com o pessoal. Lei de Responsabilidade Fiscal, AFO-LRF, despesa com o pessoal. O que a gente pode passar para vocês, né? Lá no ano de 2016, o Ministério Público do Estado de Pernambuco recomendou no Diário Oficial a observância à Lei de Responsabilidade Fiscal na transição em mais 9 municípios, ou seja, já tinha essa recomendação em anos anteriores. No jornal Estadão, na sua forma online, determinou mais de 2 mil prefeituras, 2 mil municípios nas suas prefeituras estão fora da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estudo da Firjan mostra que municípios descumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal e deixaram um rombo de 6,3 bilhões de reais para os novos prefeitos. Essa é a reportagem de 2017. Obviamente, em 2016, como a gente viu anteriormente, houve a última eleição para prefeitos, claro, e vereadores, né? Mas, em regra aqui, são os prefeitos. Então, são 2 mil municípios, pessoal, que infringiram a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu último ano. Isso é muito importante, porque no Brasil nós temos 5.561 municípios, sendo que 2 mil, mais de 2 mil, né, eu estou arredondando, infringiram a Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente na despesa com o pessoal. Isso dá, para você ter ideia, 40% dos municípios do nosso país estão acima da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é em cerca de 40%. Então é muito município que você consegue cravar que está fora da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei é ditada para dar mais rigidez ao processo de aplicação de recursos públicos e, claro, a arrecadação também desses recursos. Então, você percebe que 40% dos entes da Federação dos Municípios estão fora da LRF, ou seja, cometeram um crime, deixaram uma má administração para os gestores seguintes, que muitas das vezes não dá tempo, né, corrigir esses defeitos e passam 4 anos tentando remediar essa situação que veio do mandato anterior e deixam a situação até pior para o mandato seguinte. Então vira um ciclo vicioso no nosso país, né? Voltemos ao texto para a gente continuar as nossas notícias. Notícia agora de 2018, 76% das cidades pernambucanas passaram do limite do gasto com o pessoal. 76% dos municípios. É muito município infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, agora falando sobre o tema da nossa aula. Então, os municípios podem gastar até 54%, isso é, obviamente, é o poder executivo, né? Da sua receita corrente líquida com gasto com pessoal, como estabelece a LRF. Então, você percebe aqui que, numa cronologia, lá em 2016, o Ministério Público do Estado de Pernambuco recomendou que os municípios, naquela notícia, 9 municípios, mas eram mais municípios, ou seja, havia essa recomendação anterior, respeitasse a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que aconteceu 2 anos depois, 2018, observamos que 76% desses municípios infringiram a LRF
nesse caso, na despesa com pessoal. Eu não levantei outros gastos, não fiz pesquisa em outros gastos, mas se eu fizesse, com certeza, em outros lugares, haveria esse infringimento. Então, veja, uma recomendação de 2 anos antes não foi levada a sério e agora 76% dos municípios pernambucanos estão fora da LRF. Eu trouxe aqui o nosso querido estado de Pernambuco, mas isso é reflexo análogo a qualquer estado do Brasil. Alguns estados menos, outros mais, mas isso acontece em todos os estados do Brasil, em quase todos os municípios, ora na despesa com pessoal, despesa com dívida, etc. Tá? Então vamos começar a nossa empreitada trazendo essas notícias desses municípios. Por exemplo, os municípios que estão acima da LRF, acontece o que com eles? O que acontece para eles reduzirem a despesa com pessoal? Quais são os mecanismos que o governante tem para não ultrapassar a LRF? Quem alerta esses municípios? Quem faz o cálculo? Então, pegamos agora a prática e vamos levar para a teoria para a sua prova de concurso. Então, olho na tela para a gente começar a nossa aula. O que é a LRF? A LRF é uma lei complementar, número 101 de 2000, é uma lei nacional, ou seja, abarca todos os entes da federação, é uma lei fiscal que cuida necessariamente das receitas e despesas governamentais. Ou seja, orienta as receitas e orienta as despesas. Regulamenta os artigos 163 e 169 da Constituição Brasileira. E tem como origens básicas a crise fiscal de 2000, foi um problema muito grave, foi a desvalorização do real e outros envolvimentos naquela época. Imposição do Fundo Monetário Internacional, que impôs que o Brasil editasse uma lei e mais regras que dessem mais rigidez ao processo de aplicação de recursos, e as experiências que o Brasil adotou para estabelecer e editar uma LRF aqui no nosso país, que foi na Inglaterra, chamado New Public Management, que começou em 1979, a americana, em 1990, a União Europeia, que se materializou no Tratado de Maastricht em 1993, e, claro, a Nova Zelândia, que editou a sua Lei de Responsabilidade Fiscal em 1994. Conjugado com outras determinações, podemos dizer que a nossa LRF é fruto dessas experiências mundiais. O Brasil adotou e editou em 2000. Então, nós temos há 18 anos essa lei no nosso país. Tudo bem? Vamos aqui, então, ao chat aqui do nosso YouTube. Pessoal, vocês que estão aí ao vivo, mande mensagem para os amigos, manda o link, né? Para os amigos aí que querem conhecer de forma diferente a nossa disciplina. Mande também o local onde você está, tá? Em todo o Brasil, ao vivo. E claro, se quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa que já aconteceu aí no seu município, que ilustre o que a gente está falando aqui, né? Nós temos aqui o Ronaldo, nós temos a Larissa, a Lia, o Lincoln, a Daisy, a Érica. Então mande aí, pessoal, mande aí de onde vocês são, mande aí alguma dúvida que você possa ter, que você já presenciou aí na sua cidade aí. Nós temos também a possibilidade de tirar ao vivo essa dúvida aí de vocês. Então a interação fica muito bacana. Ó, nós temos uma galera de Manaus. Olha que legal Manaus. Manaus tem um fuso horário diferente de Brasília, né? Então é muito legal ter vocês aí, né? Brasília, né? O meu amigo Léo Matos, né? Grande prazer tê-lo aí. Então eu quero que vocês mandem notícias pra gente, tá? Já eu volto ao chat aí pra gente conversar mais. Vai mandando aí as dúvidas e alguns acontecimentos que tem aí na sua cidade, tá? Vamos lá. O que funciona aquelas notícias que a gente falou agora para a nossa disciplina prática, né? Podemos então dizer que o ano 2000, que foi o ano da edição, 5 de maio, nós tínhamos então contas antes da LRF e contas depois da LRF. Antes da edição de 2000, nós tínhamos muito amadorismo, muita má intenção, que é, nesses dois casos, crime, né? Que é um crime. Tanto faz você ser amador ou ter uma má intenção, é crime. Alguns malabarismos contábeis para que as contas fechassem, que nem sempre é crime, tá? Nem sempre. Muita desatenção, sem planejamento, sem responsabilidade, sem transparência, sem austeridade, sem equilíbrio nas contas. A partir de 2000, podemos afirmar
que houve uma melhora, porque as notícias que a gente começou esse episódio de hoje demonstra que muitos governantes não adotaram essa conduta, não adotaram esses princípios, mas que melhorou. Isso é fato, mas precisa melhorar ainda mais. Então o que a gente percebe tem que ter, não necessariamente tem hoje, né? Mas tem que ter profissionalismo e gestão, muita gestão nas contas públicas, equilíbrio contábil, muita atenção ao que vai ser feito, tem muito planejamento, responsabilidade e transparência. Mas mesmo assim, precisamos avançar nessa questão fiscal. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, obras superfaturadas, obras que passaram do prazo, obras que iniciaram, não terminaram e ficam lá aquele esqueleto mórbido, né, que exige muitas das vezes uma derrubada e um início completo, jogando fora o nosso dinheiro. Então, esses amadorismos, essas má intenções, né, de forma deliberada ou não, é o que macula o processo de contas públicas. Então, o governo muitas das vezes retrabalha, gasta demais aquele recurso. Era uma obra que custaria 20 milhões, custa 38 milhões. Uma escola que sairia por 10 milhões, sai por 15 milhões, porque o governo não teve planejamento, não teve acessibilidade aos processos. Então fica tudo meio amador ou com aquela má intenção de superfaturar. Isso acontece nos rincões do Brasil até aos palácios, né, mais nobres da nossa política. Tudo bem? Voltemos ao texto. A despesa mais sensível da LRF e que ocupa o maior espaço da lei é, claro, a despesa com o pessoal, que é o tema central dessa aula. Como é que pode cair na sua prova, levando em consideração aquelas notícias no começo do episódio? Para regulamentá-la, a lei estabeleceu um conjunto abarcado, ou seja, o que é abarcado na lei, que são os trabalhadores ativos e os inativos. Olha que interessante. Então, qualquer aumento da despesa com o pessoal de ativos faz com que muitas das vezes eu tenha que diminuir os ativos. E quando eu falo os ativos, eu estou falando do concurso, pessoal. Muito interessante saber disso. Por quê? As despesas com ativos e inativos estão num conjunto só. Então, se aumentar muito a despesa com inativos, vai ter que diminuir os ativos. É quase uma matemática conjugada, ou seja, embrincada mesmo, né? Associada. Isso no tocante aos civis, aos militares, aos membros de poder e aos terceirizados em substituição a servidores. Então, cuidado, não é qualquer um terceirizado que entra no cômputo da despesa com o pessoal. Sejam eles recebendo remuneração, subsídios e proventos. Lembrando que proventos são só dos inativos. Então veja que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela abrangeu e abarcou também os inativos. Isso é a regra, porque a gente vai ver que tem exceções, tá? Esses inativos entram no cômputo da despesa com o pessoal. Então, quanto mais aumenta a despesa com os inativos e a previdência, menor a capacidade do governo de gastar com os ativos, aqueles que já estão e que porventura possam vir por meio de concurso público. Então, se você não é servidor ainda, atenção para a sua cidadania. A Previdência influencia demais os concursos públicos, porque é um gasto, em regra geral, único. Tudo bem? Voltemos ao texto, olho na tela. Podemos dizer, então, que precisamos saber, né? Tirando o conjunto abarcado, a apuração temporal, aqui está como número 1, porque isso aqui vai ficar aqui, tá? Vamos partir da apuração temporal. Os limites, né? Os limites, número 2. E, número 3, o controle e medidas de enquadramento. Então, basicamente, a prova de concurso vai cobrar a apuração temporal, os limites e o controle e as medidas de enquadramento para que volte, né, aos ditames normais. É o que aqueles municípios, aqueles 2.000 municípios, vão ter que se virar nos 30 para poder se enquadrar, porque eles cometem crime de responsabilidade, no caso, os gestores governamentais, ok? Vamos então para a apuração. Como é que se apura? Como é que se chegou àqueles valores lá, né, do começo do episódio? A apuração se dará em 1 mês em referência, conjugado com os 11 meses anteriores. Essa conjugação se dá
No tocante a 12 meses, então, utilizando sempre o regime de competência. O que significa isso? Significa que nesse período de apuração de 12 meses, entrará no cômputo tudo que foi empenhado. Então, todo ato de empenho entrará. Ah, mas o pagamento da despesa foi depois. O pagamento foi antes. Não importa. O desembolso financeiro é irrelevante para a sua prova. Então, neste período de apuração da despesa com o pessoal, não se levou em conta o pagamento. Levou-se em conta o que foi empenhado, que é um ato anterior ao pagamento e à liquidação. Outra coisa importante é o regime de competência, ou seja, vai fazer referência ao lapso temporal todos os fatos geradores. Lá na contabilidade, que para a nossa matéria pode ser resumida no próprio empenho, tá? Esse é o nosso período de apuração. E os limites? Quais são os limites que são utilizados? Esses limites são representados em percentuais. Percentuais de quê? Da receita corrente líquida, que é a base da despesa com o pessoal. E como é que se calcula a receita corrente líquida? Você vai somar todas as receitas correntes, que são 8, é o que eu chamo sempre de tricopasto, que são as tributárias, que hoje é chamado de imposto, taxa e contribuição, as contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências e outras. Menos os mandamentos constitucionais, legais e previdenciários dos entes da federação. Então, a receita corrente você soma e os mandamentos você diminui. A sobra desse cálculo é chamada de receita corrente líquida. E a receita corrente líquida é a base para se gastar com o pessoal. Então, atenção, você que está estudando para concurso público aí, ó. A receita corrente líquida, eu digo para você, é o fator mais preponderante para concurso público. Ou seja, se a receita corrente líquida se manter ou cair, provavelmente o número de concursos públicos acompanha essa redução. Se a receita corrente líquida aumentar, a probabilidade de mais concursos e mais servidores sendo chamados para concurso público, ok? Vamos aqui ao chat. Temos a galera aí, ó, de Manaus, Osasco em São Paulo, Campo Grande. Olha que legal, o Brasil inteiro ligado, hein? Belo Horizonte, Recife, minha querida Recife. Ó, Recife aí tá sendo o palco, né, do nosso episódio, já que a ilustração tá sendo os gastos de Pernambuco, né? Temos o Felipe Alcântara, né? Vamos aí, pessoal, mande mensagens, mande dúvidas. Por exemplo, alguma coisa que já aconteceu aí na sua cidade vai ilustrar demais o nosso episódio aqui, tudo bem? Vamos continuar aqui para a gente memorizar quais são os percentuais de cada ente da federação, né? E cada unidade desse ente da federação. Isso aqui é tipo um princípio básico, tá? É um dogma que você tem que levar para a sua prova. Vamos lá. No caso do judiciário, na União, nos estados e nos estados com TCMs, Tribunais de Contas dos municípios, o valor máximo é de 6%, lembrando que é um percentual, tá? E no DF, municípios não tem judiciário, então não tem esse valor para eles. No Legislativo, na União, 2,5%, nos estados, 3%, nos estados com TCMs, 3,4%, no DF, 3% e nos municípios, 6%. Aqui vale um detalhe, já adiantando por conta do Legislativo. O DF, para fins fiscais, ele tem características de Estado, tá? Ele não acumula questões estatais, do Estado e do município. Ele é apenas um Estado da federação. Então, cuidado, porque os limites são estaduais. E nos municípios, 6% da receita corrente líquida. Ministério Público da União pode gastar com pessoal 0,6%. Nos estados, 2%. Nos estados com TCMs, 2%. DF, municípios, não tem Ministério Público, tudo bem? Agora vamos lá para o Executivo. O Executivo pode gastar na União 40,9%,
da sua receita corrente líquida com o pessoal. Nos estados, 49%. Nos estados com TCMs, 40,6%. Por quê? 0,4% foi para o legislativo, porque nós temos mais um Tribunal de Contas. Lembrando que estados já tem TCEs, tá? Que são os Tribunais de Contas de Estados. E tem estados que tem TCMs, que é o caso do Pará, da Bahia, de Goiás. Então, esses estados têm TCMs, tá? Isso aqui entre outros, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, Pará, Bahia, Goiás e Ceará, né? Para deixar os 4 aqui, né? Então, nesses 4 estados, além de ter TCEs, tem TCMs. Então, há um gasto maior com o pessoal, já que, para fins de prova, os tribunais de contas, eles entram dentro do cômputo da despesa com o legislativo, apesar de não ser legislativo, tá? Vamos lá, então. Continuando. No DF, 49, porque o DF tem características de estado, e nos municípios, o Poder Executivo pode gastar 54. No total, nós vamos ter... lembrando que desses 40,9, inclui toda a administração indireta, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal e Territórios, que é cerca de 3%, tá? Esse dinheiro, então, vai para o DF, para o Amapá e para Roraima. Então, você do DF, de Brasília, do Amapá e de Roraima, você vai ter 3% a mais, que vai vir da União, exatamente do Poder Executivo da União, para bancar, por exemplo, policiais, bombeiros, algumas áreas da saúde, educação e etc. Lembrando, aí já pego como informação geral, esse dinheiro só é para pagar pessoal, viu, gente? Eu não posso pegar 1 centavo desses recursos para comprar qualquer coisa, ainda que seja com boa intenção, que não seja pessoal, beleza? E para finalizar, o valor total, que é 50% para a União, 60% para os estados, 60% para os estados com TCMs, 52% para o DF e 60% para os municípios. Então, esse total aqui, esses totais aqui, a gente chama de limites gerais. São limites gerais, tanto para os entes como para as unidades, tá? Uma dica importante, esses limites são gerais, como eu já falei, isto é o limite máximo autorizado na LRF, embora haja infralimites, que veremos a seguir. Então, dentro desse limite, nós vamos ter infralimites. E se um ente infringir tais limites, não há penalidades a outros entes. Então, se a União infringir o seu limite geral, os estados não vão receber nenhuma penalidade. Outro sim, se um poder ou órgão de um ente infringir seu limite específico, isso não impactará em outro poder ou órgão diretamente. Por exemplo, o Legislativo da União gastou mais do que devia. Ora, isso não vai impactar, por exemplo, o MP. O MP, então, está imune. Claro que, num contexto geral, se o Legislativo gasta muito, é provável que eles se juntem ali, os presidentes de órgãos e poderes, para tentar solucionar aquele problema. Mas, se foi o Legislativo que aumentou, o MP é imune a isso, tá? Porque ele tem sua despesa com o pessoal propriamente dita, tá? Beleza. E os infralimites? Importante para a prova. Os infralimites vão 0 a 90%, ou seja, um gasto com o pessoal de 0 a 90%. Esse aqui a gente chama de regular. Então, se o gasto com o pessoal ficar de 0 a 90, ótimo. Pode ir de 90, acima de 90 para 95. Então, esse aqui a gente chama de limite cautelar. Então, atenção especial a esse limite. E o último limite é de 95%, ou seja, acima dele, ao limite geral, que também é um percentual que a gente acabou de ver naquela tabela. Aqui tem um problema. Esse limite a gente chama de limite prudencial. É o limite mais complicado, porque vai impactar em vários tipos de impedimentos para o gestor público. Então, lembre-se, nós temos o primeiro infralimite, o segundo infralimite e o terceiro infralimite. Lembrando que o primeiro infralimite é regular, então você pode gastar, entre aspas, ali à vontade. Então, acima de 90 é que você tem que ter uma atenção especial. Vamos, então, a esses infralimites. Você que está aí em todo o Brasil aí, tá? Bom, os infralimites. Dica, o examinador pode pedir o valor percentual dos infralimites.
em relação ao limite geral. Assim, usando como parâmetro o limite geral da União, que é 50%, podia utilizar qualquer outro, teremos, olha só, que é o limite de alerta. 50% é que a União pode gastar. Quanto é o limite de alerta? Também chamado de cautelar. Esse limite é de 90%, então você vai multiplicar por 0,90 ou 0,9. Ou seja, 0,9 de 50 vai dar 45%. Então, 45% é o limite de alerta em relação aos 50% da União. Então, eu quero fazer dos estados. Então, você troca 50 por 60, vezes 0,9, e assim sucessivamente na hora da prova. E podemos observar também o limite prudencial, que é de 95%. Então, você vai pegar 50%, que é o nosso parâmetro aqui, e multiplicar por 0,95. Você vai encontrar, então, 47,5. Esse aqui é o limite prudencial. Então, assim, pegando em síntese, 45% até 47,5%, limite de alerta. 47,5% até 50%, que é quanto a União pode gastar, esse aqui é o limite prudencial. A esses dois limites a gente chama de infralimites. Então, atenção a esses infralimites, o examinador costuma cobrar esses infralimites na hora da prova, tá? O controle da despesa com o pessoal agora. Vamos lá, o controle da despesa com o pessoal. O controle da despesa com o pessoal será quadrimestral. Então, será 3 vezes ao ano. Demonstrado no chamado relatório de gestão fiscal, que também, obviamente, será quadrimestral. Dica para sua prova importante. Municípios abaixo de 50 mil habitantes, cuidado com 50 mil, ele pode trocar por 60, 50, 70, e habitantes, ele pode trocar por eleitores, tá? Habitantes. Poderão elaborar e publicar o RGF, ou seja, o controle da despesa com o pessoal, semestralmente, mas isso é facultativo. Então é facultativo, não é obrigatório. Se ele quiser fazer quadrimestral, está liberado. Então, aquele ente da federação, aqueles entes, aqueles municípios que a gente viu anteriormente, aqueles mais de 2.000 municípios, eles tiveram que demonstrar quadrimestralmente, salvo municípios abaixo de 50 mil habitantes, hipótese na qual poderá ser semestral, a despesa com o pessoal. E foi a partir dessa demonstração que os órgãos de controle foram lá e fiscalizaram, né, afirmando, recomendando, auxiliando para que esses municípios enquadrassem novamente dentro da despesa com o pessoal. Muitos municípios passam um valor muito pequeno, não é um valor muito alto, então pode ser, às vezes é uma falha ali, não necessariamente é uma má gestão, propriamente dita. Às vezes são meses que o governador, que o prefeito gastou mais um pouco, né, porque teve que combater algum tipo de epidemia ali, etc. Enfim, mas se isso se der durante os 4 anos, intermitentemente, mas durante os 4 anos, aí a gente pode cravar que essa gestão foi bastante comprometida, tá? Então lembre-se, municípios abaixo de 50 mil habitantes poderão publicar o RGF, ou seja, demonstrar a despesa com o pessoal, semestralmente, ou seja, 2 vezes ao ano, tá? Lembrando que isso é facultativo. Olho na tela, para a gente continuar a nossa aula, vamos falar agora da forma de controle mais rápida que você pode estabelecer uma relação com a despesa com o pessoal. Mas antes vamos aqui ao chat para ver essa galera aí, tá? Galera, mande aí mensagem para os amigos, para todo mundo aí assistir ao vivo esse nosso episódio aqui falando da LRF. Nós temos o Nélio Santos de Souza, a Yara Furtado de João Pessoa, minha cidade aí, a João Pessoa, galera bem bacana aí, né? Temos Belo Horizonte também, muito legal. Valparaíso aqui, Goiás, perto de Brasília. Patrícia de Brasília, o Marcos de Minas Gerais. Então agradeço a todos a presença aí virtual, né? Nosso projeto, ele só tem sucesso com a participação de vocês. Vocês, na verdade, é o fator preponderante do nosso sucesso. Então, a participação de vocês é crucial
para nosso desenvolvimento e, claro, ajudando vocês nessa empreitada, né? O pessoal de Natal aí, Grande Natal, adoro a cidade de Natal, Belo Horizonte, Goiânia, pertinho aqui de Brasília, né? Muito legal, vocês estão aí estudando para concurso público, né? Muitos talvez não me conheciam e agora estão me conhecendo. Então, fico muito feliz aqui pelo Estúdio Aulas e por mim, né? Voltemos aqui ao texto. Olha aqui, pessoal, para tudo que você está fazendo. Atenção especial para esta dica importante que eu vou falar para vocês. Eu posso resumir várias informações de prova de concurso que pode cair na sua prova nestes gráficos que eu vou falar a partir de agora. Então nós temos aqui no eixo X o tempo e no eixo Y o gasto com pessoal. Se a despesa com pessoal não ultrapassar 90% no decorrer desse tempo aqui, ó, a despesa é considerada boa, ela não é irregular. Então, se a despesa com o pessoal saiu de 0 até 90%, a gente diz então que essa despesa é boa, ou seja, regular, responsável, é uma despesa com planejamento, com equilíbrio, com austeridade, enfim, com transparência. Então, a ideia que o administrador teve é o que eu sempre digo assim, ó, a despesa com o pessoal está aqui, é o seu teto. E aqui está o 90% desse teto. Esse lapso de gasto público aqui, ó, é o que eu chamo de reserva. Como fosse uma reserva de tanque de gasolina de carro, por exemplo. Nessa reserva você nunca deve entrar. Lá na administração de materiais a gente chama de estoque de segurança. É como se fosse uma segurança. Então você deve transitar no decorrer do tempo durante até os 90%, né? Pode aumentar um pouco, diminuir. A ideia é que você não fique aqui. Por quê? Se um dia você tiver que gastar um pouco a mais por uma epidemia, por um gasto pessoal que tem que acontecer naquele mês importante para a sua cidade, você pode usar o seu estoque de segurança e voltar rapidamente para dentro dos 90%. Se você continuar ou estabelecer uma relação dentro da reserva, rapidamente você pode se deparar com a necessidade de passar do teto. Então, se você passar do teto, você está fora da lei. Você é um criminoso. No caso aí, o prefeito, o governador, o presidente da república, o presidente de um poder, por exemplo. Então, para deixar esse estoque de segurança, não se deve utilizar ou passar a reserva. Deve-se sim ficar dentro dos 90%. Porque se você um dia tiver que gastar um pouquinho mais, você vai gastar da reserva. E essa reserva são chamados infralimites, incluindo os 90%. Tá? Agora, se a despesa com o pessoal ultrapassou os 90% e se encontra no intervalo entre 90 a 95, o que vai acontecer então no decorrer desse tempo aqui? Ó? Acima de 90 até os 95, haverá um alerta do Tribunal de Contas ao poder ou órgão respectivo que ultrapassou a despesa com o pessoal. Esse Tribunal de Contas será o respectivo. Tá? Então, se foi a União, será o Tribunal de Contas da União. Se foi os estados, vai ser ou o TCE ou o Tribunal, vai ser, no caso, o TCE. E se for os municípios, nós teremos o Tribunais de Contas dos municípios ou mesmo os TCEs. E se for o DF, nós vamos ter o Tribunal de Contas do DF e Territórios. Então, o Tribunal de Contas do DF e Territórios é respectivo ao DF, TCMs, TCE aos municípios, TCE aos estados e o TCE da União. Então, se foi um órgão da União, Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas respectivo alertará o poder ou órgão. Então, olha que detalhe importante. Haverá um alerta ao poder ou ao órgão. A lei não trouxe o ente da federação, tá? Porque é muito raro um ente ultrapassar a despesa. Por exemplo, na União, isso é de 50%. Então, é muito gasto 50%. Então, é muito comum o ente não ser alertado, e sim o poder ou órgão dentro desse ente. Então, fica essa dica aí para a sua prova de concurso, tá? É o que está acontecendo nos municípios do Brasil. Agora, se a despesa com o pessoal ultrapassar 95%
e ficar no intervalo temporal até o limite de gasto, não ultrapassou o limite geral, mas ultrapassou o 95%, que é o limite prudencial, o que vai acontecer? Haverá impedimentos de concessão de alguma coisa. Então, resumindo, será o servidor ou concursado que pagará por essa má gestão do prefeito, por exemplo. Então, vocês aí do Brasil, das suas cidades aí, o pessoal está no chat aí mandando de todo lugar do Brasil. Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, todo mundo. Nas suas cidades aí, pessoal, o prefeito que ultrapassar a despesa com o pessoal no seu infralimite, limite prudencial, que é de 95%, haverá impedimento de concessão para alguns servidores / concursos. Por quê? Você vai ver, aí vai provar aqui, que alguns concursos públicos ficam totalmente sufocados, predominantemente sufocados, porque o governante não pode gastar mais com o pessoal nesse contexto. Então você que vai pagar a conta desse processo. Muitas das vezes você, que não teve culpa nenhuma, vai ser chamado à cena para ser parte, para ser o partícipe desse processo de reenquadramento para fora do limite prudencial. Vamos a eles então? O que você vai pagar então? Ou que pretensamente vai pagar? Primeira coisa, haverá impedimento de concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. Então não adianta chorar. Vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. E claro, remuneração inclui vencimentos e vantagens. Salvo alguma sentença judicial, alguma lei que diga que pode, algum contrato assinado, aí seria para os seletistas, ou revisão do servidor público estabelecido na Constituição de 88. Então, tirando esses 4 casos, não se pode aumentar, reajustar, adequar o seu salário. Então, você pode, por exemplo, aí, ó, isso serve para os outros casos que eu vou falar. Se aquele ente da federação, ou seja, aquele poder ou órgão que você trabalha, no caso aí a prefeitura da sua cidade, passou 3 anos no limite prudencial, não conseguiu se reenquadrar, você vai passar 3 anos sem reajuste, 3 anos sem aumento, 3 anos sem nada. Isso a inflação no Brasil continuando. Então imagina a inflação de 10% ao ano, você vai ter uma perda salarial aí, um poder aquisitivo reduzido bastante, porque a LRF não leva em consideração efeitos da economia para aumentar a despesa com o pessoal, ou para se enquadrar dentro da despesa com o pessoal. Então leva em consideração apenas a redução da despesa com o pessoal. Então isso é interessante para a sua prova, tá? Voltemos ao texto para a gente finalizar com os outros impedimentos. Próximo impedimento, alteração de estrutura da carreira, salvo a que implique aumento de despesa. Obviamente, salvo a que não implique, né? Salvo a que não implique aumento da despesa com o pessoal. Ou seja, não está proibida a alteração da estrutura da carreira. Está proibida aquela que aumente a despesa com o pessoal, né? Letra C, provimento de cargo público. Aí, ó, já entra o nosso concurseiro, você, ó. Ah, isso aqui não vai influenciar o meu concurso, não. Influencia, ó. Se está proibido o provimento de cargo público, inclui a nomeação de servidores, os novos servidores. Lembrando que quando ele fala provimento, está proibido, por exemplo, promoções para o servidor que já está. Mas, em regra, ele quis abarcar predominantemente os novos servidores. Então está proibido prover cargos, está proibido admitir pessoas, está proibido contratar pessoal a qualquer título, salvo os casos de aposentadoria ou falecimento, tem que torcer para alguém morrer ou se aposentar. Olha que louco, né? De servidores nas áreas de educação, saúde e segurança. Então, por exemplo, você passou para uma prefeitura aí, por exemplo, que está nessa situação, para a área de controladoria, para a área de fiscalização, para a área de regulação. Você passou em primeiro lugar nesse concurso, estudou 2 anos para esse concurso, passou em primeiro lugar, não pode ser chamado. Por quê? Porque, primeiro, não é a área de saúde, educação e segurança, e se fosse, você teria que ocupar o cargo por meio de vacância de falecimento e aposentadoria. Ou seja, há uma restrição quase que absoluta, né? Relativa. Então, quase que absoluta nas questões dos novos concursos. Então, isso é para quê? Essa lei ela é conhecida como uma lei
neoliberal. E o neoliberalismo tem como característica central o chamamento da população para sofrer esse tipo de pena. Então, olha só, você que votou naquele prefeito daquela sua cidade, por exemplo, você não pode ficar eximido de sofrer uma pena. Então, eu como cidadão, eu como servidor ou cidadão servidor naquela prefeitura, vou ser chamado à cena, vou ser um partícipe, vou ser um colaborador nesse processo de reintegração para baixo desse limite prudencial. Então eu, como servidor, vou pagar, digamos assim, a conta por conta do prefeito. Por quê? Fui eu que coloquei ele lá. Ah, mas não votei nele. Mas ele recebeu a maioria. Então, em regra, ele é o prefeito da cidade toda. Então, todo mundo vai ter que se chamar à cena. Então, é uma característica bem peculiar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, 40% dos municípios no Brasil hoje estão acima da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, em 40% dos municípios do Brasil, servidores e, claro, os concursados, não financeiramente, mas não podendo ser chamados, estão pagando a conta desse processo. Então, é muito interessante isso, conhecer isto, para que a gente se sinta mais perto da política, né? Já que nós vamos sofrer com isso e com base nessas penalidades, nessas pseudo-penalidades. E a gente vai ver lá na frente que há mais penalidades ainda, aí fica mais concreto o fato do chamamento da população para pagar junto daquele gestor que cometeu esse crime. Tudo bem? Voltemos ao texto, olho na tela. Mais um é a proibição de concessão de hora extra. Não pode dar hora extra para a galera, salvo caso estabelecido na LDO. Então, se não for um caso da LDO, está proibido, tá? E, por fim, a criação de cargos, empregos ou funções. Então, aqueles 2.000 municípios, aqueles entes da federação que estão acima da LRF, não podem criar cargos, empregos ou funções, justamente porque está proibido também o provimento. Então, vai ficar um cargo lá vago para sempre, né? Quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Aqui, nos processos de impedimento, nós temos um salvo, outro salvo, outro salvo e outro salvo. O único que não tem salvo é a criação de cargo, emprego e função. Então, toma cuidado em uma pergunta de prova que ele diga: em todos os impedimentos de concessão do limite prudencial, há exceções. Falso. Então, isso é uma forma do examinador quebrar o decoreba. Então, você decorou tudo isso aqui e esqueceu de imaginar quem tem salvo ou não. Então, toma cuidado com esse tipo de pergunta. Tudo bem? Vamos aqui ao chat. Nós temos aqui o pessoal, a Rose, a Yara, nós temos também o Eurimar. Então, muito legal, pessoal. Fico muito agradecido da presença de vocês. E mandem de onde vocês são, mandem dúvidas também, se vocês quiserem. E chama a galera aí também, tá? Há tempo de participar aí, tudo bem? Voltemos ao texto aqui, ó. Vamos lá. Agora, se a despesa com pessoal ultrapassar o limite geral, atenção, a despesa com pessoal está ultrapassando o limite geral, aí tem um problema. Por quê? Como é um percentual, esse percentual é igual para todos os tempos, porque é percentual. Vamos dar um exemplo? 50% da União. A União pode gastar 50% do pessoal. Esse 50% será igual em todos os tempos. Ok? Só que se eu ultrapassei a despesa com o pessoal neste montante aqui, eu terei até 2 quadrimestres para me enquadrar. Então percebam, a ideia é reduzir a despesa com o pessoal neste tempo. Lembrando que pode ser menos, né? Posso me enquadrar amanhã. Agora, para evitar que ele fique empurrando com a barriga, você aí da sua cidade, que está o prefeito nessa situação, no primeiro quadrimestre dos 2, essa redução deverá ser de, no mínimo, 1/3 do excesso. Então, se eu ultrapassei 9% do limite aqui, do limite geral, 9%, então era 50%, foi para 59%, eu terei esse quadrimestre aqui, ó, para reduzir, no mínimo, 3%. Tudo bem? Eu costumo dizer que este prazo do primeiro quadrimestre, e essa quantidade de redução, é uma condição para que haja o próximo quadrimestre. Então, isso é uma condição chamada sine qua non
para que haja esse novo prazo. Eu costumo dizer que é o prazo. Então, eu costumo dizer também que esse primeiro quadrimestre é o chamado estágio probatório. Ele vai ter que me provar que ele consegue reduzir 1/3 do excesso. Ora, pessoal, se ele não conseguir reduzir 1/3 nesse primeiro quadrimestre, será que ele vai conseguir reduzir 2/3 no outro quadrimestre? Claro que não, né? Se ele não conseguir uma quantidade menor, vai conseguir uma quantidade maior? Jamais. Então, este quadrimestre aqui seguinte, ou seja, o segundo quadrimestre, estará condicionado a ele conseguir isso aqui. Ah, mas ele não conseguiu. Então, as sanções já serão aplicadas no fim desse primeiro quadrimestre. Então, é muito interessante conhecer esse processo aí. Ok? Quais são as medidas? Olha, eu tenho que reduzir essa despesa com o pessoal em 2 quadrimestres, sendo que no primeiro a redução tem que ser, no mínimo, 1/3. Quais são as medidas que eu tenho para reduzir durante esse prazo aqui, ó? As medidas são primárias, ou seja, são as primeiras a serem tomadas, que são a redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança. Então, tem que reduzir 20% desses cargos de chefia, chamado direção, chefia e assessoramento. Esses cargos são cargos que pagam muito mais, então eu vou ter que reduzir a despesa com o pessoal e, quiçá, até eliminá-los, ok? E exoneração dos servidores não estáveis. O que são os não estáveis? Não estáveis são aqueles que passaram no primeiro concurso da vida, porque aqueles que passaram em segundo concurso provavelmente saíram depois que são estáveis, tá? E aqueles que entraram antes de 1988 por conta da não Constituição. Então, não tinha Constituição ainda, então eles entraram no serviço público e eles não têm estabilidade porque eles não são regidos pela Constituição e nem pela Lei 112. Então, olha que interessante. Cuidado! Eu estou enfrentando o estágio probatório agora, para o professor Paulo Lacerda. Eu passei aqui num concurso federal, na Lei 112, ou nas legislações seguintes, dos seus entes, e estou no estágio probatório. Mas eu era servidor de um órgão federal e já tinha 5 anos de trabalho. Então você não está nesse caso. Por quê? Como você tem 5 anos de serviço público ininterrupto, você já atingiu a estabilidade. Mas passou no outro concurso, vai ter que enfrentar um novo estágio probatório. Isso é fato, mas você já é estável. Porque a estabilidade não é atingida no cargo que você está, e sim na carreira pública, na área que você passou, ou melhor, no ente, né, que você passou regido por tal lei. Então, cuidado, nem todo mundo que está em estágio probatório está passível de ser exonerado por conta dessa segunda ação primária. Tem que ser aquele primeiro que passou no concurso público. Então, você aí, que nunca passou no concurso público, aí passou para um órgão, por exemplo, do Legislativo, Judiciário, Executivo, da esfera federal, por exemplo, né? Chegou lá, primeiro concurso público, tem 1 ano e meio, não atingiu ainda a estabilidade. E aquele poder simplesmente aumentou a despesa com o pessoal. Reduziu a despesa com cargo comissionado e função de confiança. Não deu certo. Adivinha quem vai ser exonerado ex officio, sem nem possibilidade de responder ou contradizer, ter uma ampla defesa, por exemplo, porque isso aqui não é PAD, né? É uma exoneração ex officio, não é uma demissão. Então você aí que passou no concurso, já falou para a família inteira que passou no concurso, já fez churrasco de posse e tudo, vai ser exonerado. Então, é uma prova cabal de que a LRF chama a cena cidadãos, servidores, para pagar a conta da má gestão daquele político. Por quê? Porque necessariamente, em regra, foi aquele político, aquele gestor, aquele agente político que você ou votou nele ou auxiliou, digamos assim, de forma periférica, para que ele tomasse posse naquele cargo. Então ele é o culpado, então você também é o culpado. Então é meio perverso, mas é assim que a LRF funciona, tudo bem? Voltemos ao texto, olho na tela. Vamos dizer que essas duas atitudes não deram certo, né? Eu tenho que reduzir quanto, pessoal, no nosso exemplo hipotético? Eu tenho que reduzir 9%, tá? Eu consegui reduzir com essas duas atitudes 1%, ó. Eu tenho que reduzir mais, então vamos lá para a atitude secundária. Atenção,
somente será levada a cabo se as medidas acima, ou seja, as duas primárias, não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei. Tudo bem? Fechando aqui o nosso parênteses, tá? Qual é essa atitude secundária? É o servidor estável, e não o que está em estágio probatório, poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa, objeto da redução. Então, como é o poder, ele pode reduzir qualquer unidade administrativa daquele poder. Então, tem que determinar qual a atividade dele e qual órgão / unidade que ele está sendo dispensado. Lembre-se, o servidor estável, pessoal. Você já atingiu a estabilidade, já tem 3 anos, mais de 3 anos, 4, 5, 6, 10 anos, você já é estável. O que você pensa? Pô, já tenho estabilidade, já posso trabalhar tranquilo, sem perseguições, sem a possibilidade de ser exonerado do ex officio a bel prazer. Não. Você acorda de manhã, vai trabalhar e chega lá, tem uma carta dizendo que você está sendo exonerado porque a despesa com o pessoal ultrapassou o limite. Então isso é péssimo, é perverso, mas é o que acontece muitas das vezes no nosso, que pode acontecer muitas das vezes no nosso país. O Rio de Janeiro, por exemplo, chegou às atividades primárias, a atividade secundária chegou muito perto, principalmente em 2017, que foi a maior crise lá do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Tudo bem? Voltemos ao texto. Atenção, primeira atenção, o estável, esse estável, somente a letra A da segunda atitude, o estável fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano trabalhado. Então, somente o estável e não o não estável receberá uma indenização. Então, vai ser uma indenização por ano trabalhado. Então, se ele trabalhou 5 anos, nós teremos 5 remunerações, tá? Atenção número 2. O cargo objeto da redução, aí serve tanto para o número 1 como para o número 2, será extinto, justamente para não chamar outro no lugar, né? Vedada criações com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Aí por que 4 anos, pessoal? Porque justamente é o prazo do mandato, em regra, de um gestor, de um presidente, de um governador, de um prefeito, de um deputado, por exemplo, salvo o senador que tem 8 anos, né? Atenção! 3. É livre tomar outras atitudes. Então, pessoal, a atitude A e B do número 1 e a atitude A do número 2 são obrigatórias. Tudo bem? Ah, mas eu estou proibido de tomar outras atitudes? Não. Por exemplo, eu posso continuar a proibir a hora extra, a diminuir o auxílio moradia. Eu tenho outras atitudes, até mesmo para não chegar essa segunda atitude aqui que é perversa, né? Exonerar o estável, por exemplo. Tudo bem? Ah, onde é que fica a população aqui? Ó? Simples. Quanto mais servidores são exonerados, são dispensados do serviço público, menos piora o atendimento, ou seja, fica pior o atendimento. Menos servidores, pior o atendimento. Quanto pior o atendimento, pior vai ser as relações com os cidadãos que vão ter acesso àquele serviço. Então, por exemplo, nós tínhamos 10 servidores para atender naquele órgão, num tribunal eleitoral, por exemplo. Com a redução das despesas com o pessoal, caiu para 4. Ora, o atendimento é o mesmo, a população continua sendo a mesma. E pior, às vezes aumenta, né? E aí nós vamos ter uma quantidade de servidores menor para a mesma população. Então a população vai ser chamada à cena de novo para que ela pague, não financeiramente, mas que ela pague também a conta desse processo. Então piora o atendimento, piora as respostas, fica capenga, dá mais problemas de desperdício, problemas com retrabalho, ineficiência do trabalho, problemas com doença, porque o servidor vai ter que acumular serviço, ou seja, é péssimo. Então a LRF ela é muito seca, ela vai dar essas determinações e tem que ser cumpridas. Lembrando que estas 3 aqui estão na Constituição Brasileira, no artigo 169, ok? Voltemos ao texto. E para finalizar, penas se não há o enquadramento. Lembrando que tem 2 quadrimestres para se enquadrar. Vamos dizer que ele não se enquadrou. O que vai acontecer? Aquele ente, o ente que ele representa, no caso, nosso exemplo hipotético, aqueles municípios aí, né? Alguns de Pernambuco que eu dei como exemplo, receber transferências voluntárias. Cuidado com as constitucionais, viu? As constitucionais continuam, tá? Só as voluntárias. Salvo áreas de saúde, educação e assistência social. Essas continuam. Salvo essas 3 áreas, qualquer outra área fica impossibilitada
de receber transferências voluntárias. Letra B, contratar operação de crédito, também fica proibido. Salvo, primeiro caso, refinanciamento da dívida imobiliária. Segundo caso, aquelas que visem a diminuição da despesa pessoal. Então, no primeiro e no segundo caso, tem salvos. E no terceiro caso, obter garantias, direta ou indireta, de outro ente da federação. Então, esse ente não pode receber, não terá como fiador nenhum tipo de outro ente. Nenhum outro ente pode dar fiança para aquele outro ente, por exemplo, faça operações de crédito. Vou pegar a transferência voluntária, por exemplo. As TVs necessariamente atingem principalmente a classe C em diante. Então, classe D, classe E e etc. As classes mais pobres do nosso país. Então, aquele ente que fica proibido de receber do outro ente transferências voluntárias, necessariamente estará prejudicando a população mais pobre, porque a população mais rica do país raramente necessita de transferências voluntárias, que são transferências mais para a área de segurança, de saúde, educação, assistência, como estão aqui como exemplo, por exemplo. Então, outras áreas, também sociais, ficam restritas ou impedidas de conceder. Então, essas classes C, D e E, que são as mais pobres, vão ser as mais prejudicadas nesse processo. Mas classe A e B também fica prejudicada. Por exemplo, segurança. Transferências entre entes para segurança. Fica proibido. Ó, e a segurança serve para qualquer classe, por exemplo. Então, a ideia é chamar a população para que ela sinta na pele e aí, nas próximas eleições, consiga votar melhor. Tudo bem? Vamos aqui ao nosso chat de novo. Tem aqui uma pergunta da Diana. As propostas de demissão voluntária entram nesses casos? Não, vamos ver daqui a pouco. A demissão voluntária, o gasto com ela, está imune às questões fiscais. Temos uma pergunta aqui do Ronaldo também. Os gestores sofrerão sanções também? Sim, eles sofrem, mas a lei de responsabilidade fiscal não é a lei que pune pessoas. Ela pune entes da federação, que são representados por ela. Essas penas dos gestores serão estipuladas por outras leis, como, por exemplo, a Constituição, a lei de crimes fiscais, a lei de improbidade, a lei de acesso à informação. São essas leis que vão punir aqueles gestores, e até mesmo crimes penais, se for alocado no crime penal. Então, a LRF em si não pune pessoas. A LRF pune apenas o ente da federação. Tudo bem? Aquele gestor que representa o ente terá punições. Terá, tá? Mas não pela LRF. Obrigado aqui pelo elogio da Liana, né? Nós temos aqui a Rose de Goiânia. Obrigado também pelo elogio. Vamos lá, pessoal. Mandem perguntas aí, que tenho certeza que você já deparou com alguma dessa situação aí na sua cidade. Continuando. Vamos lá, a nossa dica aqui final. Dica. Essas penalidades são aplicadas ao ente, olha, o que eu falei ali, ó, e não ao gestor público, que por sua vez será punido por outras regras. Que regras? Por exemplo, a lei de improbidade administrativa. Ó. Eu posso utilizar algum deslize da LRF para tentar alocar na lei de improbidade administrativa, tá? Dica número 2. São inconstitucionais reduzir a jornada de trabalho, não pode, porque o servidor estatutário, ele não é um seletista, então não tem acordo coletivo, ou reduzir vencimentos ou vantagens incorporadas. Então não posso, por exemplo, pegar, quer reduzir seu 13º? Não pode. Vamos reduzir suas férias, no caso um terço, também não pode. Vamos reduzir seu vencimento, não pode. Então atenção especial você que é estatutário, hein? Não se pode reduzir sua jornada de trabalho e automaticamente seu salário, nem pode chegar para você manter a carga horária de trabalho, reduzindo o seu pagamento, digamos assim, tá? Não pode. Isso diminuiria a despesa do pessoal? Sim, mas isso afronta a Lei 8.112 e, claro, a própria Constituição brasileira, que não tolera esse tipo de acordo coletivo para estatutários, somente para seletistas, tá? Voltemos ao texto, olhando a tela. Mas, atenção especial aqui, ó.
é nulo de pleno direito o ato que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos últimos 180 dias, ou seja, nos últimos 6 meses, anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão. Isso aqui, essa atenção é muito importante, porque este ano de 2018 é ano de eleição para governadores e presidente da República. Então, é o que eu chamo de poder. Mas olha que interessante, a LRF abarcou não só poderes, e sim aos órgãos. Ó. Então, esse ano não é ano de eleição para presidente do STF, mas o presidente do STF tem mandato, que no caso são 2 anos. Então, esse presidente do STF, nos últimos 6 meses do seu mandato, lá de presidência do STF, também não pode aumentar a despesa com o pessoal. Então, fica assim, no último ano de mandato, nós temos os primeiros 180 dias do mandato, então está livre o aumento da despesa com o pessoal. Ó. A despesa com o pessoal está livre, tá? Nos últimos 180 dias é nulo esse aumento. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para essa palavra aqui, ó, aumento da despesa com o pessoal. Muita gente acha que depois dos 180 dias está proibido nomeação, por exemplo, de servidores. Ou mesmo realizar concurso. Pela lei de responsabilidade fiscal, não. Porque nem sempre um concurso / nomeação aumenta a despesa com o pessoal. Por quê? Muitas dessas nomeações e concursos públicos podem ser para reposição. Ó. Então, por exemplo, um servidor público saiu, né, faleceu, por exemplo, eu posso chamar outro, porque haverá uma compensação. Ó. Sai um, entra outro. Então, não houve o aumento. Então, muita gente acha que essa palavra aumento está ligado a novas nomeações. Ah, nomeações aumentam. Não, pode aumentar, mas nem sempre aumenta. Então, cuidado para a sua prova. Nos últimos 180 dias do mandato, já a partir de 1º de julho do ano, ou seja, este ano, 2018, né, que é ano de eleição, o presidente da República e os governadores, que são os que serão objeto, né, da eleição, não podem aumentar a despesa com o pessoal. Embora, se não aumentarem, podem nomear, né, e etc. Podem nomear servidores, admitir servidores públicos. Isso é para quê? Geralmente, antes de 2000, governadores, prefeitos, presidente da República bem menos, mas governadores, prefeitos principalmente, utilizavam o gasto com o pessoal para aumentar o seu legado eleitoreiro, ou seja, o seu legado de votos. Então, nos últimos 6 meses, principalmente nos últimos meses antes da eleição, né, que seria agosto, setembro, havia uma demanda absurda de gente para ser chamado para trabalhar naquela prefeitura. Obviamente, muitos desses trabalhadores, se sentindo seduzidos, votavam naquele governante e muitas das vezes depois da eleição ou um pouco depois, esses trabalhadores eram simplesmente exonerados. Mas o estrago já estava feito, porque a despesa já estava sendo paga. E muitas das vezes, para mandá-lo embora, tinha certas indenizações, algum tipo de coisa assim. Então, eu começava o ano que vem, principalmente quando era um adversário que ganhava no lugar daquele que estava, com as contas públicas em frangalhos, ou seja, demoraria muito tempo para o governante colocar a casa em ordem. Então, para evitar isso, os últimos 6 meses está proibido aumento e não novas nomeações, tudo bem? Então, pode fazer concurso, pode nomear, não há impedimentos nesse sentido, só se houver aumento da despesa com o pessoal. Olho na tela, vamos continuar. Atenção, teve uma pergunta aqui de nossa colega, aqui agora, né, perguntando se as propostas de demissão voluntária entrariam nesses casos, ou seja, o gasto com a demissão voluntária. Não, ó. Há despesa com o pessoal que não são computadas para fins de responsabilidade fiscal. Então a participação de vocês é muito importante, porque ela ilustra, ela demonstra há uma ligação, uma conjugação entre as relações práticas e as relações do seu estudo. Então, respondendo à pergunta da nossa colega aí, a indenização por demissão de servidores ou empregados não entram. Incentivo à demissão voluntária também não entram. Decorrente de decisão judicial também não entram. Da competência do período anterior ao da apuração, que é de 12 meses, então aquilo que foi antes de 12 meses, até porque já foi apurado, também não entra. Com pessoal do DF, estados do Amapá e Roraima, custeados com recurso transferido pela União, também não entra. No caso desses aqui, entra no da União, né? Não para esses entes.
e com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos próprios. Então, os inativos que sejam custeados por fundo próprio específico também não entram. Então, lembre-se, aqueles que são aposentados pelo INSS entram, tá? Então, todo gasto do INSS entra. Aqueles custeados com recurso próprio não entram. Então, está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de despesas que não entram no cômputo da despesa com o pessoal. Tudo bem? Vamos então como é que cai em prova de concurso isso aí, para a gente finalizar o nosso aulão. A despesa com o pessoal, total com o pessoal, será apurada, somando, ser realizada no mês em referência, com as dos 12 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência do exercício. O começo do texto está certo, né? Um mês em referência é regime de competência, mas o erro está nos 12 meses, porque ficaria então 13 meses. E não são 13 meses, né? São 12 meses de apuração completa. Então seria o mês em referência conjugados com os 11 meses anteriores. Próxima. A lei de responsabilidade fiscal, no que se refere ao controle e avaliação da execução orçamentária, alterou substancialmente a atuação dos tribunais de contas, que passaram a ter o ou a dever de alertarem os poderes ou órgãos quando constatarem que o montante da despesa com o pessoal ultrapassou o limite prudencial. Opa, vamos lá. Aqui nós temos o tempo e o gasto, né? O tempo no eixo X, o gasto no eixo Y. Se chegar a 90, tudo bem, tranquilo. Passou de 90, chegou a 95, não pode. Ou pode, mas vai ter um alerta. E de 95% ao limite geral, nós vamos ter outro limite. Então, o primeiro limite é o chamado limite de alerta, justamente que vai ter o alerta do Tribunal de Contas. E o segundo limite, que vai de 95% ao limite, é chamado de limite prudencial. Então, obviamente, a questão está falsa, porque quando o Tribunal de Contas alerta, é porque ultrapassou o limite de alerta, ou seja, o cautelar, e não o prudencial, que por sua vez haverá impedimentos de concessão. Continuando. Alterou substancialmente a atuação do Tribunal de Contas, que passaram a ter ou a competência para verificar os cálculos dos limites da despesa com o pessoal de cada poder ou órgão. Óbvio, se é o Tribunal de Contas que alerta, deve ser o Tribunal de Contas também que calcula. Então, o cálculo é feito pelo Tribunal de Contas, que vai ser o alertador oficial a partir da LRF. Então, a questão está correta. Próxima. Se um dos poderes ou órgão público ultrapassar o limite de despesa com o pessoal que lhe é imposto, entre as medidas que poderão ser tomadas está a demissão de servidores estáveis. Aí eu vou chegar no negócio que você vai ficar um pouco com ojeriza do negócio. Olha só. No caso aqui, a palavra demissão foi considerada pelo CESP, nessa prova aqui, uma questão anulada. Por quê? O termo demissão empregado no item prejudicou o julgamento objetivo. E está correto. Por quê? Quando se ultrapassa a despesa com o pessoal, vamos imaginar que a despesa com o pessoal tem um limite geral aqui. Se por um acaso ultrapassar a despesa com o pessoal, uma das medidas, né, são duas medidas primárias e uma medida secundária, é dispensar os servidores estáveis. Isso é fato, tá? Pode chegar nesse nível. Só que o servidor só é demitido, seja estável ou não, quando ele comete um crime, né? Aí responde um PAD ou um procedimento sumário, uma sindicância, e ele pode ser demitido. Ora, se ele for demitido, ele cometeu um crime, mas eu estou tentando me adequar às questões fiscais. Então ele não cometeu um crime. Então usar a expressão demissão é um erro, porque ele não cometeu um crime. Então nesta prova essa questão foi anulada. Mas olha só o que o CESP fez, olha a proeza que o CESP fez. Na prova da Telebrás, em 2015, ele falou assim, ó, caso seja ultrapassado o limite de gasto com o pessoal e se esgotem tanto as providências elencadas na LRF, quanto o prazo legal para sanear a situação, o ente federado poderá demitir servidores estáveis. Claro que aqui ele colocou uma coisa diferente, que foi o fato de o prazo legal, né, para sanear o processo
terminado. Mas mesmo assim, ele colocou de novo a palavra demitir. E aí o servidor não cometeu um crime. E adivinhe, essa questão foi considerada correta, válida. Ó. O termo demitir, empregado no item, não prejudicou o julgamento objetivo, segundo a banca. Uma incoerência sem medida. Porque na questão anterior, ele deu como justificativa de anulação que a demissão empregada prejudicou o julgamento. E na questão seguinte colocou como certa. Olha que absurdo, né? Por quê? Não tem porquê, na verdade, né? Porque o servidor demitido, ele teve que cometer um crime. E ele não cometeu um crime, ele só simplesmente tem que se adequar à despesa com o pessoal, e aí ele é parte integrante dessa redução. Então você vê aí que as bancas cometem seus deslizes, né? E muitas das vezes os professores têm que se virar nos 30, né? Para determinar isso. Claro que isso não é a regra, mas pode acontecer, né? Próxima. Caso demonstrativo Caso demonstrativo aqui se refira a governo municipal, o limite máximo de despesa com o pessoal será de 54% para o Poder Executivo. Toma cuidado, hein, gente? Porque para o município é 60%, tá? Mas para o Poder Executivo do município, 50%. E nesse caso, o governo subnacional do demonstrativo não atingiu o limite prudencial. Olha só, ele está dizendo que a despesa com o pessoal chegou a 46,93%. Então, como ficaria aqui, ó? A gente já aprendeu como é que se calcula, né? 54% vezes... Qual o limite prudencial? 0,95. Ele está dizendo que o gasto pessoal foi esse. Então, se der 46,93, com certeza a questão estará errada. Ele está dizendo que não atingiu, né? Então, fica 54 vezes 0,95. Vai dar igual a 51,3%. Então, este valor aqui, ou para cima, não pode ser ultrapassado pelo Poder Executivo no desejo de não infringir o limite prudencial, tá? Ele está falando do prudencial. Como eu gastei 46,93, estou abaixo desse valor. Então, realmente não atingiu o limite prudencial. Faltam aí alguns percentuais aí, mais de 6% aí, tá? Então a resposta está, mais de 5%. Então a resposta está correta. Então tá aqui, ó, lembrando que no município o executivo pode gastar 54%. 54% vezes 0,95 vai dar igual a 51,3%. Então, a resposta está correta. Utilizando a mesma questão, ela afirma: caso o demonstrativo se refira ao governo federal, como é governo federal, é 50% desse valor, tá? O limite prudencial, governo federal, quando ele fala governo, é poder executivo, né? Poder executivo, 40,9%, né? O limite prudencial da despesa com o pessoal será de 40,9%. Então tá aí, governo federal é sinônimo de poder executivo. Para o poder executivo, e nesse caso, o governo subnacional do demonstrativo atingiu o limite prudencial da LRF. Então, ele deu outro poder, né? Então, vamos calcular aqui, ó. 40,9% vezes 0,95. Tem que lembrar que o limite prudencial é 95 e o limite de alerta é 90, tá? Então, vai ficar 40,9 vezes 0,95. Isso aqui vai dar igual a 38, acho que já deve estar aqui, ó. Isso aqui vai dar igual, o limite prudencial é 49, né? Assim, 40,9 é quanto o Poder Executivo pode gastar no federal, vezes 0,95, vai dar igual a 38,85. Então, 38,85. Então, a resposta falsa, por quê? Se a despesa com o pessoal, o limite dela é 38,85, ele está dizendo que atingiu o limite prudencial. O gasto com o pessoal, para a despesa com o pessoal, está acima do limite. Então, por isso que a resposta está falsa. Não atingiu o limite prudencial desse processo. Tudo bem? Beleza. Então, o limite prudencial 40,49. 40,9 vezes 0,95 dá 38,85. Então, não atingiu o limite prudencial. Então, essa foi nosso
segundo episódio do nosso projeto AFO em Dia, da nossa primeira temporada. Espero que vocês tenham aproveitado, né, esse episódio com todas as informações adicionais, todas as informações importantes, que são de notório saber e, claro, cotidianamente você vai encontrar aí no seu município, no seu estado, algum prefeito, algum governador cometendo algum deslize e aí ultrapassando a despesa com o pessoal. Então eu trouxe para vocês aqui a prática, alinhada à teoria e, claro, tentando que você melhore a sua performance em concurso público. Então, espero revê-los aí nos próximos episódios. Lembrando que é toda quarta-feira, às 19 horas. Inscrevam-se no canal, apertem o lembrete lá para receber as informações minutos antes. E aí você pode assistir a nossa aula no tablet, no celular, no computador, enfim, onde você estiver. Prestigie-nos, né? Porque nosso combustível é a sua presença, mandando-nos informações, curiosidades, alguma coisa que tenha acontecido e, claro, participando, dando um curtir lá no nosso vídeo. E, claro, depois que você assistir, eu peço que você compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, com todos os seus grupos aí. É só clicar lá em compartilhar o vídeo, vai o vídeo direto do YouTube e aí você vai nos ajudar também, porque quanto mais pessoas aparecem para nos prestigiar, mais claro, transparente e eficiente será o nosso trabalho. Lembrando que você é o nosso principal combustível para a nossa performance e melhorar o seu desempenho em concurso público. Tudo bem? Sou o professor Paulo Lacerda, seu Estúdio Aulas no projeto AFO em Dia. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro.